Então, hoje vamos fazer uma revisão de logaritmos. Deixa eu trocar de tela aqui. Hoje vamos fazer uma revisãozinha de logaritmos. Aula muito importante para a gente. Para a gente aprender de vez e acabar com a cisma aí do logaritmo, tá? Primeiro, vamos começar com algumas questões aqui, algumas questões chaves que a gente tem, que é a definição básica de logaritmo, tá? E a definição básica de logaritmo, ela me fala assim, ó, que o logaritmo de b na base a é igual a x, né? Logo, eu tenho que a elevado a x, né, ó, a elevado a x vai ser igual ao meu b. Então, o logaritmo ele surge daqui. Essa é a primeira definição que eu preciso saber de logaritmo, né? Então, eu vou escrever as propriedades aqui do lado de cá, ou na verdade nessa parte de cima, e na parte de baixo a gente vai fazer alguns exemplos, tá? Então, vamos ver quais são as consequências desse logaritmo. Lembrando que eu tenho algumas consequências aqui importantes. Para que isso aconteça, eu preciso de que a minha base, meu b, ele seja maior que zero, meu logaritmando, a minha base, que é a, ela também seja maior que zero, e além dela ser maior que zero, ela tem que ser diferente de 1. Por quê? 1 elevado a qualquer número vai ser 1, então deixa de ser uma função. Tá? Quando eu suprimo a minha base, tá? Quando eu suprimo a minha base, eu posso falar que é logaritmo na base 10. Tá? Então, algumas definições. Quando eu tiver só log de x, eu estou falando que minha base aqui é... Estou falando que eu quero logaritmo de x na base 10. Na base 10. Quando eu escrevo o meu logaritmo dessa maneira aqui, quando eu escrevo o meu logaritmo dessa maneira aqui, por exemplo, o logaritmo de... não era escrever logaritmo de b na base e, tá? Se eu tenho um logaritmo na base e, lembrando que é um número, né? Um número aí de Euler, eu posso suprimir isso aqui colocando como ln. E ln é um logaritmo natural, um logaritmo neperiano, tá bom? Então, são essas duas definições que eu quero aí que a gente estude, tá? Então, logaritmo neperiano ou natural. Beleza? Então vamos lá. Algumas consequências da definição que a gente tem aí. Estão perguntando... Tá, no final eu espero uns minutinhos para tirar print e depois eu dou um exemplo também de uma base decimal, tá? Vocês vão entender direitinho aí cada um dos exemplos. Vamos lá colocar aqui algumas consequências da definição. As consequências da definição são as propriedades, tá, gente? Então, a gente vai ter algumas propriedades aqui. Eu vou colocar 4 primeiras propriedades aqui. Já fiz isso uma vez com vocês. E depois a gente vê mais algumas. Né? Lembrando, ó, se é propriedade, gente, é mais fácil a gente decorar essas propriedades. Né? Primeiro, a gente já viu lá que a gente entendeu, né?
Porque ó, o logaritmo de A na base A sempre vai ser 1. Então, o logaritmo de 10 na base 10 vai ser 1. O logaritmo de 2 na base 2 vai ser 1. Por quê? Porque A elevado a 1, ou seja, a base elevada a 1 vai ser igual a A. Né? Consequência da definição. O logaritmo, quando aqui de 1 na base A, sempre vai ser 0. Por quê? Se aqui é 1, o único que eu posso aplicar aqui, né? Vamos colocar aqui de uma corzinha diferente. Por quê? A consequência da definição. A elevado a 1 é igual a A. Aqui, A elevado a 0 é igual a 1. Né? Então não tem como a gente fugir dessas consequências, dessas definições. Logaritmo de A elevado a K na base A vai ser K. Por quê? Porque se eu aplico minha definição básica aqui, ó, A elevado a K, A elevado a K vai ser igual a A elevado a K. Certo? Ó? Isso aqui é tudo consequência da definição. Tudo consequência da definição. Por último, eu tenho aqui que A, né, elevado ao log de B na base A, como são operações inversas, eu já mostrei isso aqui para vocês, justificativa, isso aqui vai ser igual a B. Ou seja, vai ser o resultado do logaritmando do expoente. Né? Se isso vai ser resultado do logaritmando do expoente, né, eu nem vou colocar a definição aqui, porque a explicação disso aqui é um pouquinho maior. Eu já mostrei em vocês aulas passadas, então quem ficou com dúvida nessa parte aí, volta lá na aula passada e vê essa explicação aqui, porque a aula de hoje ela é um pouquinho mais resumida. Beleza? Então, ó, a gente tem essas consequências da definição. Né? Essas aqui são consequências da definição. Por quê? Se a gente aplicar a definição sempre que tiver algo desse tipo aqui, sempre vai achar esses resultados. Né? Então, essas aqui são as consequências básicas da definição. Só que a gente tem algumas propriedades dos logaritmos. Quais são essas propriedades dos logaritmos? As propriedades dos logaritmos, a gente vai ver aqui a propriedade de multiplicação, a propriedade de soma, né? As propriedades de divisão. Então, isso que a gente vai entender. Sempre a gente tem que pensar, gente, como logaritmo, isso aqui, ó. Né? Depois que a gente entende esse ciclo do logaritmo, o resto fica mais tranquilo. Tá? Então, se a gente vê uma expressão logaritmo, a gente joga nisso aqui que a gente consegue resolver. Né? Então, a gente vai precisar aplicar propriedades de potência, propriedades de radicais. Né? Então, vou continuar aqui. Quais são essas propriedades? A gente tem 5 propriedades. A primeira propriedade que eu vou colocar aqui para vocês é que se eu tiver logaritmo de B vezes C na base A, isso aqui vai me dar a soma de logaritmos. Né? O log de B na base A mais o log de C na base A. Isso é importante. Se tiver assim, eu posso transformar nisso. Se tiver isso, eu posso transformar nisso. Propriedade 2. Se eu tiver divisão de logaritmos, B dividido por C na base A, posso colocar aqui, vai ser o log de B na base A menos o log de C na base A. Propriedade 3. Se eu tiver um expoente ali no meu logaritmo, ou seja, se eu tiver isso aqui, ó, log de B elevado a alfa na base A. Esse alfa aqui, ele pode passar multiplicando o meu valor do logaritmo aqui, tá? Alfa vezes o log de B na base A. Propriedade 4 dos logaritmos. Tá enquadrando certinho minha câmera? Tá. Propriedade 4 dos logaritmos, a gente vai ver que eu tenho aqui
que se eu tiver o expoente aqui nesse A embaixo, né, o expoente aqui na base do logaritmo, esse expoente ele passa dividindo, ou seja, 1 sobre alfa que multiplica o log de b na base A. Certo? Então essas são algumas propriedades que a gente tem aí dos logaritmos para operações. Só que, né, vem o Juan falando só que a gente tem algumas propriedades, por exemplo, de cologaritmo e mudança de base. Tá? E quando a gente vai aqui para mudança de base, né, deixa eu ver como é que eu posso encaixar isso aqui na folha para caber tudo direitinho. Consequências, colocar aqui, mudança de base. Mudança de base é uma técnica que a gente utiliza e a partir da técnica de mudança de base a gente acha o cologaritmo, tá? E essa técnica de mudança de base, ela consiste em dividir por uma base conhecida. Por exemplo, se eu tiver log aqui de b na base A, eu posso transformar em uma base conhecida fazendo log de b na base C dividido pelo log de A na base C. Olha só, eu tenho a minha base A aqui e faço essa mudança aqui. O que implica eu fazer o cologaritmo? Ou seja, se eu tiver, por exemplo, log de 3 na base 4, eu quero transformar na log de base 4. Né? Vamos pensar aqui. Ó. Quando eu tenho log de 4 na base 3 e quero transformar log na base 4. Quero transformar na base 4. O que eu posso fazer? Eu não vou aplicar a propriedade, então ficaria assim, ó. O log de 4 na base 4, né? Dividido pelo log de 3 na base 4. Então eu posso falar que o log de 4 na base 3 pode ser escrito assim. Resumindo, log de 4 na base 4 é 1. Então log de 4 na base 3 vai ser o inverso do log de 3 na base 4. Tá? Então, isso aqui é a propriedade que a gente usa de cologaritmo. Tá? É o que a gente chama aí, desculpa, de mudança de base. O que é o cologaritmo? O cologaritmo, né, só o último resumo, é quando a gente tem um logaritmo negativo. Então, ó, deixa eu ver se está aparecendo aqui. O cologaritmo, é o logaritmo negativo. Ou seja, já que é o logaritmo negativo, se eu tenho log de b na base A, eu teria o logaritmo negativo, que é o logaritmo de b na base A negativo, só que a propriedade que eu tenho é que esse expoente, né, esse sinal aqui, ele pode passar para o expoente aqui, né? Pode passar para o expoente, e esse expoente negativo ele vai fazer inverter a base, né? Que ficaria o log de 1 sobre b na base A. Pode perguntar dúvidas. Gente, esse é o resumo da matéria em si, tá? Agora a gente vai fazer alguns exemplos numéricos com isso. Vou levantar aqui um pouquinho para vocês pegarem e tirarem print aí se quiserem, tá? Tiraram um print aí? Tirei. Beleza. Então, ó, o pessoal tem dúvida, né,
no seguinte, olha só. Estão falando que não consegue identificar uma matéria quando vai fazer a prova do Enem. Na verdade, a gente não precisa identificar a matéria em si. A gente precisa identificar a técnica de resolução, né? Então, qual a técnica de resolução que eu vou utilizar para resolver aquela matéria específica? Né? Então, é isso que você... Não aquela matéria, mas aquela questão em específico. Porque cada questão ela vai ser resolvida de uma forma. É uma questão de proporção. Ele entra, é claro, se perceber a questão de proporção. Né? Então, você precisa saber o quê? As técnicas que você vai utilizar. Então, quando a gente olha lá, sistema de equações, né? Ou decorar de fórmulas, isso que a gente vai precisar de ter de bagagem para a gente chegar lá e saber resolver, tá? Mas o identificar a matéria é importante? É, né? Mas você vai identificar de cara. Se vê um log, uma função exponencial, você vai identificar de cara o que você vai usar, tá? É bem, vamos dizer, intuitivo na hora de você. Só que quando você pega um texto lá, a maioria das questões dela vai ser problemas, tá? Se a gente for lá nas habilidades e competências que eu tinha passado para vocês, se eu for olhar aqui, ó, vou mostrar um negócio para vocês. Nem sempre a gente precisa fazer do jeito que as resoluções trazem não, tá, gente? Às vezes a gente acha um jeito muito mais simples e isso facilita a vida da gente. Às vezes eu resolvo pela matéria que a gente está estudando só por estar utilizando o conteúdo. Mas boas partes das questões a gente pode usar aí o processo de pensar, tá? Estou tentando achar aqui o... Deixa eu ver se é esse aqui. Vou mostrar para vocês. Já já a gente volta em logaritmos, tá? Estou gravando alto. Vou mostrar para vocês, gente, o que é cobrado no Enem, certo? Não de uma maneira geral, de matérias específicas, mas de como é cobrado, que é essa parte importante. Então, ó, estão vendo minha tela aí? Eu não. Tá iniciando o compartilhamento. Agora apareceu. Apareceu? Beleza. Uhum. Olha só, gente. Beleza. Como é que eu vou estudar para o Enem? Então, ó, ele te dá aqui uma série de habilidades, tá vendo? Ele te dá aqui, para a matemática, 30 habilidades. E quais são essas habilidades? Primeiro, ele te dá as competências. Então, a competência é construir significado para números inteiros. Então, é isso que a gente precisa entender. Entender o significado. Número inteiro, natural, racional, onde cada tipo de número é aplicado. Né? Por quê? Ó? Reconhecer contexto social. Então, basicamente, as questões, você vai reconhecendo o contexto social diferentes significados e representações para números e operações. Né? Aí você identificar padrões numéricos de contagem. Ou seja, já entra lá no que a gente começou a estudar, que é os princípios de contagem. Resolver situações, problemas envolvendo conhecimentos numéricos. Praticamente todas as questões aqui do Enem envolvem isso aqui. Né? Avaliar a razoabilidade de um resultado na construção de argumentos sobre afirmações. Ou seja, igual aquela prova que eu dei para vocês de áreas, que eu perguntei aí se daria para cobrir a determinada área ou não, tá dentro dessa habilidade 4. Então, o Enem, ele extrai, vamos dizer, ele tira o foco da matéria em si e coloca o foco, isso, do jardim. Ele coloca o foco em como resolver problemas. Né? Como resolver problemas. O meio que você vai utilizar isso, aí sim entra o conteúdo. Certo? Então, ó, ele vai te dar lá, por exemplo, uma questão de função logaritmo. Né? Uma questão de função logaritmo, eu já sei mais ou menos o que ele vai estar pedindo. Por quê? Ou ele vai estar pedindo o tempo
determinada aplicação, ou ele vai estar pedindo o tempo de uma colônia de bactérias, ou ele vai estar pedindo aí uma função aí de um problema de áreas, alguma coisa que pode estar caindo. Então ele vai estar pedindo esses tipos de conceito, onde você vai ter lá uma função envolvida. Então é isso que a gente precisa saber. Então tudo que a gente está estudando primeiro as técnicas, certo? Ou seja, a gente está aprendendo a utilizar um martelo, né? A gente está aprendendo a utilizar uma chave de fenda, a gente está aprendendo a utilizar uma chave Phillips. Qual a diferença das duas? Então a gente está aprendendo as ferramentas para fazer isso aqui, ó, para aplicar na resolução de problemas, interpretação e localização de movimentos, tridimensional, tudo isso aqui. Se vocês quiserem que eu mando isso aqui para vocês, eu posto aí para vocês rapidinho, tá? Mas eu quero que vocês entendam que tudo que a gente vê aqui de conteúdo, tá? Tudo que a gente vê de conteúdo é para quê? Para que a gente tenha ferramentas para resolver as coisas que são propostas. Por isso que entra a parte de fazer exercício tão importante. Porque você vai estar entendendo se você está sabendo utilizar aquela ferramenta, ou seja, se você está sabendo utilizar a ferramenta, você criou uma habilidade, né? Olha só. Pega qualquer habilidade. Utilizar conhecimentos geométricos de espaço e forma na seleção de argumentos propostos como solução de um problema cotidiano. Então, ó, é uma ferramenta que a gente utilizou para resolver um problema. Então, boa parte das questões do Enem, ele já vai estar baseado nisso aqui, tá? Em resolver situações, problemas. Beleza? Vamos continuar com nossa... Olha só, gente. Tem a reclamação que o pessoal fala, eu estudo, e chega na hora eu esqueço tudo, não sei aplicar nada. É por quê? É porque assim, eu não conseguiu linkar. Ou seja, você não está sabendo utilizar a sua ferramenta, né? Você tem a ferramenta lá, né? Mas você fala, como é que eu vou bater um prego? Né? Você tem um prego lá. Aí você tem um alicate, você tem um martelo. Aí muita gente que não conhece, né? Vou colocar esse alicate aqui ou vou colocar esse prego com alicate. Começa a bater com alicate. Certo? É basicamente isso que a gente está vendo. Tá? Então a gente precisa alinhar aí o que a gente está... A ferramenta que a gente precisa para chegar no nosso objetivo, tá? E é normal, gente. A gente só vai conseguir utilizar as ferramentas certas com prática, tá? Então é com prática mesmo. É normal você não conseguir no início, é normal você esquecer algumas coisas, mas a prática vai levando com que você tenha tranquilidade na hora de resolver. Às vezes é um nervosismo na hora da prova, uma ansiedade que impede que isso faça, que você sabe utilizar a ferramenta correta, tá? Então, é prática, vai praticando que você vai perdendo medo, vai praticando que você vai ficando menos nervoso, vai praticando que você vai tendo menos ansiedade na hora de resolver uma prova. Você está ali para treinar, tá? Você está ali para treinar, para se estimular. Você vai conseguir atingir o objetivo desde que você tenha prática, tá bom? Vamos lá fazer um exercíciozinho? O exercício de hoje que eu quero passar aqui é bem básico, tá? Bem básico mesmo. A gente vai aplicar as primeiras propriedades de logaritmo ali. E essas primeiras propriedades que a gente vai aplicar hoje, qualquer dúvida que vocês tiverem, a gente manda aí, tá bom? Vamos falar assim, ó. O logaritmo de 2 é igual a 0,3 e o logaritmo de 3 é igual a 0,48. Tá? Então tem isso aqui, ó. O logaritmo de 2 é 0,3, o logaritmo de 3 é 0,48. Qual é? Respondem para mim aí. Qual é o logaritmo de... Vamos colocar aqui 72. Logaritmo de 72. Respondam para mim qual será o valor de x. Vou dar um tempinho para vocês responderem. E
Estou aqui para atender, tá? Galera, olha só. Eu posso resolver esse problema de tentar resolver de duas maneiras. Vou mostrar para vocês como é que as propriedades são importantes. Por quê? Se eu aplicar a propriedade básica de logaritmo, que é essa aqui, essa primeira aqui, onde eu faço esse giro aqui, né? A elevado a x é igual a b. Se eu vir para cá, eu não consigo resolver nada. Por quê? Porque se eu fizer 10 elevado a x, né? Parei aqui, ó. 10 elevado a x é igual a 72. Aí, 72. Aí você me olha e fala, que número que eu vou elevar a x aqui vai me dar 72? Você não consegue resolver nada. Então, a partir disso, o que a gente faz? Utiliza as propriedades de multiplicação. O que a gente pode fazer? Fatorar o 72. Quando você fatora o 72, né, por 2 dá 36. Aqui vai ficar 4 vezes 9, certo? Não preciso de muita... Então, ó, fatorando eu ficaria aqui com log de 72. Log de 72 é 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo. Não é isso? Todo mundo está acompanhando aqui? Beleza. 3 ao quadrado vezes 2 ao cubo. O que eu faço com esse log que está multiplicando? Esse log que está multiplicando, eu posso transformar em soma, né, pela propriedade logaritmo. Olha aqui, ó. Essa propriedade aqui. Olha só, está multiplicando, eu transformo em soma. Então, está multiplicando, vou transformar em soma. Vai ficar, ó, log de 3 ao quadrado mais o log de 2 ao cubo. Beleza, tem isso aqui, ó. O que eu faço agora? Lembra do expoente? Olha só, o expoente que está aqui, ele passa multiplicando o valor do logaritmo. Então, ó, o expoente que está aqui passa multiplicando o valor do logaritmo. Então, vai ficar 2, que multiplica o log de 3, mais esse 3 não passa multiplicando? 3, que multiplica o log de 2. Estão acompanhando até aqui, galera? Então, ó, apliquei duas propriedades. Primeiro, eu fatorei o número, né? Fatorei, a gente já fez fatoração. Segundo, apliquei a propriedade de multiplicação, né? Multiplicação que vira adição. E terceiro, expoente que multiplica. Então, beleza. Fiz isso aqui, o que eu faço? Eu não tenho um valor do log de 3, que é 0,48? 0,48 vezes 2, mais 3 vezes quem? O log de 2, que é 0,3. Então, 0,48 vezes 2 me dá 0,96. Né? 0,3 vezes 3 me dá 0,9. Quando eu somo isso aqui, eu vou ter aqui 1,86. É o resultado que vocês encontraram aí, certinho. Ficou entendido, galera? Deu para entender esse tipo de exercício? Exercício aí bem que a gente consegue aplicar as propriedades básicas de logaritmo. Façam isso aqui para mim, então. Ó. Log de 50. Quem fizer o log de 50, faz para mim o log de 5 também. Faz o log de 5 primeiro, depois faz o log de 50, para facilitar. Vou aguardar vocês aqui, tá? Até a parte que depende do número. Aí você foi explicar outra coisa e aí travou. Ah, tá. Então, ó, eu vou terminar aqui e eu já concluo seu raciocínio, tá bom? Vou pedir desculpa, só vou passar um... Tá bom, sem problema. 2 minutinhos. Olha só, eu poderia escrever assim, ó, log de 2 mais 3. Poderia escrever, só que eu não tenho propriedade para soma aqui dentro. Né? Eu não posso falar que isso aqui vai ser o logaritmo de 2 vezes o logaritmo de 3. Essa propriedade aqui, ela não é válida, isso aqui não existe. Tá? Eu tenho o contrário, né? O logaritmo de 2 vezes 3
seria o log de 2 mais o log de 3. Vocês percebam que é diferente. Não é diferente? Então, isso que a gente tem que prestar atenção no logaritmo, tá? A propriedade. Concluindo o raciocínio de que Julinho pedou. Se eu achar um valor aí, um número que eu não consiga o logaritmo, né? Por exemplo, log de 7. Log de 7, e eu não tenho o valor do log de 7. Eu consigo expressar algum número, por exemplo, 70 dividido por 10. Ah, beleza, acho o log de 10, mas eu não tenho o log de 70. 2 vezes 3 não dá 6. Eu não tenho nenhum número que eu consiga achar o 7. Né? Ou posso fazer... Não tenho nenhum número. Por quê? 14 vezes 2. Tem um log de 2, mas não tem um log de 7. Então aqui, ele teria que me dar o log de 7. Deu para entender? Então, ele teria que me dar essa informação aqui no enunciado para que eu conseguisse resolver esse valor, esse log. Né? Já agora, qualquer log que for múltiplo disso aqui, eu consigo. Ou múltiplo de 5, porque agora eu achei qual é o meu log de 5. Por exemplo, log de 50. Só para finalizar, gente, desculpa estar passando do horário, que a internet caiu, quebrou minhas pernas. Olha só, seria assim, ó. Log de 5 vezes 10, não é? Log de 5 vezes 10 não é o log de 5 mais o log de 10? Como eu já achei o log de 5, isso é 0,7. Log de 10 é 1. Isso aqui vai me dar 1,7. Ficou entendido? Então, vamos guardar as dúvidas aí para a próxima aula, tá? Ou então mandem para mim no privado, que a gente responde na próxima aula. Beleza? Foi útil para você essa aula de revisão? Deu para clarear o logaritmo, entender algumas coisas? Se ficou com alguma dúvida ainda, gente, me manda no privado para a gente abordar na aula amanhã. Beleza? Beleza? Então, ó, bye bye para vocês e ótima aula aí. Tchau, tchau. Isso, faz isso. Vamos fazer exercício, gente. Beleza? Bye bye.